Boa noite, irmãos e amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 14. Eu vou ler do 14 a 20, mas já pregamos sobre os versículos 14, 15 e 16. É só para termos um pouquinho aí da sequência e do contexto, ok? Apocalipse, capítulo 14, versículos 14 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Lembrando que até o 17, aliás, o 16, nós já pregamos. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Agora, o trecho que nós vamos explorar hoje. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, uma linguagem totalmente fora do nosso dia a dia, numa revelação altamente metafórica, mas metáforas baseadas, todas elas, em realidade. Então não é que está sendo descrito aqui apenas o que é metafórico, o que é teórico, mas coisas reais, acontecimentos que vão acontecer, estão descritos aqui. A forma de descrevê-los é metafórica. Inclusive mudando de metáfora de uma para outra, o que nos deixa em grande dificuldade de analisar o que realmente significa cada item. Mas ajuda-nos com a tua sabedoria, para que possamos tirar daqui coisas em que nós podemos solidamente nos apoiar como lições. Obviamente fica claro na própria leitura do texto o teu propósito de derramar muita ira nos últimos tempos, nos tempos chamados da tribulação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e dedicamos esta pregação, inclusive para a salvação de almas em Cristo. Em nome dele, amém. Então, na pregação passada, nós ficamos de ver essa segunda visão que João teve. Ele vem tendo várias visões, lá durante o capítulo 15 nós vemos um anjo com o evangelho no céu, outro anunciando a queda da Babilônia, várias visões. Finalmente nós vimos estas duas, lidas agora no capítulo 14, uma já comentamos,
de dois personagens, ou dois anjos, ou sendo um o próprio Jesus Cristo e o outro um anjo. Já descrevi, já falei, apenas bom lembrar que um deles estava com a foice na mão, o que achamos que é Cristo, e ele ceifou a terra, significando uma grande matança na terra, muita gente morrendo. E agora nós vamos ver uma segunda visão, parecida com a primeira, com alguns paralelos, em termos de semelhança, e algumas diferenças. Semelhança é que são dois pares de personagens com relação à primeira. Quer dizer, tanto uma como a outra. Na primeira, um anjo e aquele que estava sobre a nuvem, talvez Jesus Cristo, ou outro anjo, não sabemos. E agora nós vemos dois anjos, ou seja, dois personagens de novo. E com certeza dois anjos, porque está escrito claramente. Um com uma foice afiada, também semelhante ao primeiro par, que um tinha uma foice afiada, e o outro dizendo que o que tinha a foice usasse a sua foice. Mesma coisa, repetição também. Pois o produto a ser ceifado estava maduro, tinha chegado a hora, e até passando a hora, no sentido de que estava já amadurecendo, caminhando até para o apodrecimento. Comentei isso na mensagem passada. Ambos os que ouviram a voz seguiram o que foi sugerido, passaram a foice na terra. Obviamente, como já comentei, falando de vidas humanas sendo ceifadas, hora de julgamento. O próprio trecho aqui, todo, ele, lá do versículo 14, ele é muito seco, ele é duro, é daqueles que o pregador que está fazendo uma mensagem expositiva, versículo a versículo, mas dá vontade de pular. Tem trechos que o pregador tem muita vontade de pular, e às vezes alguns comentaristas fazem exatamente isso. É frustrante, é conhecido entre os pregadores e tal, o comentário tal, as partes complicadas ele pula. Diz uma frasezinha ali que não quer dizer coisa nenhuma e pula. Ora, eu pensei que ele ia me ajudar exatamente ali, é bom demais para ele, né? Essa aqui dá vontade de pular, porque é dura, ela mostra muita ira divina, morte, no final vocês viram falar lá em sangue, muito sangue e cólera, pisando as uvas. Então é uma passagem forte, muito forte, mas está nas Escrituras, e se está, é porque Deus faz questão que seja conhecido o que Ele quer revelar aqui. Não se preocupem muito com a interpretação de cada coisa, mas com as verdades que nós podemos tirar com certeza dessas revelações aqui. As diferenças. Nesta segunda visão, um anjo saiu do santuário no céu e o outro do altar. E disse que esse tinha uma autoridade sobre o fogo. Não se sabe se é o fogo do altar, especificamente o altar celeste, ou sobre o uso do fogo na terra. Não sabemos. Provavelmente fogo do altar é mais provável. E talvez até o altar de incenso, como já comentei lá no começo da exposição do livro. Seja como for, não é detalhado isto. E agora a sugestão que um dá para o outro que tem a foice, não é mais para ceifar cereal, como o primeiro, como eu já expliquei, inclusive, no primeiro par de personagens.
mas para ajuntar os cachos da videira, ou seja, agora se trata não de cereais, mas de uvas. E vamos já ver por que é usada a ideia de uva aqui, ou tudo indica. Mas o fato é que a palavra ajuntar, a palavra grega traduzida como ajuntar, significa vindimar, que é uma palavra pouco usada, pelo menos por nós no dia a dia aqui, que é colher uvas. Mesma palavra traduzida lá no versículo 19 do mesmo texto por vindimar. Então, não é colocar o ajuntar os cachos, na outra vindimar. A palavra é a mesma, ou seja, trata-se de uma vindima, que é o recolhimento das uvas que estavam maduras. Então, o anjo que tinha a foice fez o que o outro sugeriu: passa a foice na terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. E ele fez exatamente isto. Absolutamente a mesma ideia, o mesmo parâmetro da primeira visão dos dois pares, ou do par de personagens, se esse é o segundo. Ou seja, pessoas na terra tendo as vidas ceifadas. Quando é isto? E um problema muito grande em Apocalipse, como nós sabemos, é a questão do timing, a questão do quando é, a que se refere, a que época se refere, não é fácil. E esta aqui, a que fases da tribulação ou da segunda vinda de Cristo se referem a essas duas ceifas, que obviamente refletem julgamentos severíssimos da parte de Deus, e muito abrangentes, envolvendo muita gente. Passa a foice sobre a terra, não é nem sobre um país ou um lugar específico. Não há consenso entre os que escrevem sobre Apocalipse quanto à questão do tempo. Alguns acham que se refere, que a primeira ceifa se refere ao conjunto dos 7 flagelos que vamos já chegar, lá no capítulo 15, está já chegando. Alguns acham que se refere aos 7 flagelos. Outros acham que é a soma de todos os julgamentos de Deus que ele realizou na tribulação. Mas é só achar, porque o texto não diz exatamente quando é. Quanto à segunda ceifa, alguns acham que se referem ao Armagedon, como vamos comentar quando chegar a hora. Uma batalha que acontecerá e que vai se estender até a vinda de Cristo. Seguindo minha estratégia de exposição, como vocês já sabem, não quero concentrar nas interpretações de eventos, porque pode ser muito frustrante e não producente. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo, é isso. Mas em lições para aprendermos. E nesta segunda visão aqui, já comentamos a primeira, João diz o que o anjo que ceifou fez com as uvas ceifadas. Ele juntou as uvas e fez o que com elas? Está escrito no versículo 19: lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Lagar é uma palavra no grego, que é bem traduzida aqui, porque no português também, que significa uma cuba ou uma bacia reservada para amassar uvas, especificamente para isto. Ou, se fosse uma quantidade maior, um lugar escavado na areia, ou numa rocha, onde as uvas eram pisadas, para extrair, claro, o suco dela. Que é o caso aqui. Uvas serão pisadas. Interessante, no versículo 10, vocês podem voltar comigo lá, e é bom que voltem.
versículo 10, ou seja, já foi explicado. Vamos para o 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse, falando agora de alguém que rejeita Cristo e que adora ao anticristo ou se submete ao anticristo, expliquei claramente isso. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Mesma expressão. Cólera de Deus. Preparado sem mistura do cálice da sua ira. Até falei que as palavras no original, ira e cólera, eram diferentes. Expliquei esse detalhe, me lembro. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Agora nós vemos uma coisa, combinando com a outra, o lagar, a grande bacia, um buraco no chão, onde as uvas eram colocadas e pisadas, para dali sair o sumo, o suco. Vemos o lagar da cólera de Deus, onde as uvas pisadas eram pessoas ceifadas da terra, gente, pessoas humanas. E aqui o metafórico, obviamente, já está dentro da descrição, não obrigatoriamente pessoas fisicamente sendo esmagadas com o pé de alguém, não assim obrigatoriamente, mas a ideia é clara, como se o vinho produzido pelas uvas pisadas fosse aquele vinho da cólera de Deus, lá referido no mesmo capítulo, mas no versículo 10, sobre pessoas que receberam a marca da besta, seguidores do anticristo. Então, a figura de um vinho da cólera de Deus não é nova no capítulo, já vem de lá, e já diz até o que é, ou já começa a dizer, aqui ele está falando lá no 10, que vai beber o vinho da cólera de Deus. Agora estamos vendo o vinho da cólera de Deus sendo produzido, ceifou vidas na terra, jogou dentro do lagar e foi sendo pisado para dali sair o vinho, porque o próprio lagar é chamado de lagar da cólera de Deus, onde seria produzido o vinho da cólera de Deus. Faz sentido isso, por mais misteriosas que sejam as expressões utilizadas aqui. Então a ideia é que esse vinho produzido pelas uvas pisadas fosse o vinho da cólera de Deus, que por sua vez seria colocado numa taça e dado a beber à força para os que foram julgados, que é o que o versículo 10 diz: eles vão beber do vinho da cólera de Deus. Então, como eu falei, é um assunto forte, pesado, misterioso, mas que não deixa de ser um tanto quanto claro, se perceber pelo menos o rumo disto tudo. Parece que Deus, na sua ira, espremendo as pessoas para ver o que sairia de bom, viu que não saía nada, só pecados cometidos, como um vinho odiado por Deus, que ele daria de volta para que os julgados, os que produziram esse vinho, bebessem de volta, e aí apontando para a forma de julgamento que seria desembocado, ou que teria como consequência o julgamento
no lago do fogo, ou o julgamento que seria como consequência jogar no lago de fogo eterno. Então, está em evidência aqui julgamento puro de Deus sobre pessoas que não seguiram o Cordeiro, Cristo, seguiram o anticristo, claramente. E falando muito em ira de Deus, cólera de Deus. A visão termina de uma maneira altamente misteriosa, difícil de entender, como se todo aquele simbolismo da ceifa, do vinho, fosse agora para o literal, com a ideia de um grande morticínio numa guerra violenta. Como no versículo 20 diz. E o lagar, aquele grande buraco, ou no chão, ou escavado numa rocha, foi pisado. A ideia bate perfeitamente com o que é que se faz com uvas que estão no lagar. Pisa-se para sair o suco. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, falando numa altura de 1 metro e pouco, numa extensão de 1.600 estádios, mais ou menos 300 quilômetros, se fosse medir mais ou menos. Aí a gente quase desiste de querer associar com mais precisão, porque passou do vinho para sangue. Na mesma figura, o lagar foi pisado e correu o quê? Vinho. Porque o que estava sendo pisado era uva, que foi ceifada, vindimada da terra e colocada dentro do lagar. Então pisou-se as uvas e saiu vinho. E no versículo 10, como já li, fala que aqueles do anticristo vão beber o vinho da cólera de Deus. Ok, vinho diretamente ligado com uva, mas agora vira sangue. Observem, o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Parece que a metáfora da condenação divina, na forma de vinho que ele daria a beber no julgamento final, agora é antecipada pela realidade de morte física. É assim que o máximo que eu consegui chegar perto, imaginando, pensando, foi assim. Vai haver derramamento de sangue muito na tribulação, sem dúvida. O vinho da cólera de Deus, como já falei, que seria produto das uvas sendo espremidas, fala de pecado, fala de julgamento. Então é algo não físico, não material. E o julgamento quanto aos pecados cometidos teria como consequência morte eterna, existência eterna no inferno, grande sofrimento. Tudo bem, físico, porque haverá novos corpos para os condenados também, mas especialmente era espiritual a condenação. Ou quando fala em vinho da cólera de Deus, se pensa, dando a beber para os pecadores, pensa-se em consequência de julgamento eterno no inferno. Mas agora ele fala em sangue, e falando em altura, e falando numa cidade, muito provavelmente Jerusalém, mas de alguma forma, isso que tem valores espirituais eternos, que fala de julgamentos de pecado e tudo, parece que foi antecipado ou trazido para cá um pouco antes, e dizer, antes mesmo do inferno lá, vai ter muito sangue sendo derramado na terra. Muito misterioso, reconheço, profundamente misterioso, mas
também reconheço que não tem a menor dúvida de que aqui se trata de morte física e eterna, condenação eterna por julgamento divino. Um julgamento que ocasionou resultado muito ruim diante da visão dele. Ira, vinho da ira, é o produto dessa humanidade que ele espremeu e conseguiu esse tal desse vinho. E mandou as pessoas beberem esse vinho como se eles próprios tivessem produzido. E cada pecador vai pagar pelo seu próprio pecado. Ninguém vai pagar pelo pecado de outro. Até mesmo o pecado que nós cometemos em Adão, aos olhos de Deus, você cometeu junto com Adão. É um olhar de Deus muito misterioso para nós, mas é assim. Você não nasceu pecador, porque Adão pecou e você, coitado, que não tem coisa nenhuma a ver com isso, mas pelo fato de ser humano e descendente de Adão, como todos somos, então você pagou o pato. Acabou nascendo pecador também, mas sem ter nada uma coisa a ver com a outra. Não é assim. Deus lhe viu, me viu em Adão, como se toda a raça humana estivesse lá contida em Adão. Como você vê uma semente de alguma árvore, coisa assim, bate uma foto, planta, depois sai as folhinhas verdes, aí vai crescendo, crescendo, e vira uma árvore com centenas de frutos iguais ao que aquela semente era. Aí você bate uma foto, interessante. Essa árvore todinha aqui era essa semente, ó. Então, num certo sentido, toda essa árvore estava contida nesta semente. E é um sentido um tanto quanto real, não é muito teórico não, porque de fato, tudo que essa árvore se tornou hoje, com galhos, com raiz, com frutos e tudo estava realmente, antes, existia só na forma daquela semente. Então há algo de real nisso aí. Esse é um exemplo também, que é o máximo que eu consigo chegar, no meu pobre entendimento, para tentar explicar o fato, que quer a gente compreenda ou não, é fato das Escrituras, que cada um nasce já com o pecado dentro, e que nós pecamos em Adão. Voltando, cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Cada um vai beber o seu vinho da ira de Deus, produzido pelos seus próprios pecados. Você não vai passar um dia no inferno por causa de pecado de outro. Você vai passar a eternidade toda no inferno por causa de pecados seus. Seus e somente seus. Aí a ideia de beber o vinho que veio de esmagar as próprias uvas. Ou as próprias uvas produziram sucos, ou resultados que são seres humanos que vão beber de volta. Faz sentido isto, embora não possamos juntar cada peça, como eu já expliquei. Parece que a condenação aqui de Deus, como eu falei, é antecipada pelo final da tribulação, que vai ser muito pesado em termos de mortes na terra. O próprio judeu, o povo judeu, por pouco iria desaparecer se Cristo não voltasse antes. 2/3 do povo vai morrer. E nós já vimos nos selos,
já vimos nos selos abertos, 7 selos abertos, já vimos nas 7 trombetas que foram tocadas, e agora vamos ver nas 7 taças que foram derramadas sobre a terra, muita morte. Já vimos e continuaremos vendo. E no fim, essa batalha do Armagedon vai ser uma carnificina, de fato. Passagens proféticas no Velho Testamento são comuns. Quero ler 2 só. Joel 3, 12 e 13. Joel, capítulo 3, versículos 12 e 13, eu já cheguei lá. Então eu posso ler e você ouve, se você não chegou lá. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor, apontando claramente para o final. Lançai a foice. Olha aí a imagem mesma que João repete lá. 2 vezes. João diz que um anjo mandou, o outro, ou no caso sendo Cristo, sugeriu, no caso talvez uma ordem vinda do Pai, ceifa, com a foice. Aí depois ele viu outros 2 anjos, ceifa, porque o outro também tinha uma foice. Agora, lançai a foice, porque está madura a seara. Mesmas palavras, praticamente. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande, associação direta com o que vem do resultado de espremer as uvas, que é coisa muito ruim, como já comentei, ligado com malícia. E continua a passagem. Isaías capítulo 63, eu não vou detalhar cada uma delas, apenas mostrar para vocês que a linguagem de Apocalipse é perfeitamente afinada com outras passagens proféticas de séculos antes de Cristo. E João então agora olha para frente e fala uma linguagem muito parecida, em algumas partes iguais a que esses profetas falaram. Isaías 63, de 1 em diante. Quem é este? 63 e 1, Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes de cores vivas, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Olha a majestade desse que é comentado aqui. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Mesma linguagem. O lagar eu o pisei sozinho. Passagem belíssima. Obviamente se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira. No meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Estão vendo a mistura de uva pisada com sangue? Uva pisada dá suco de uva, dá vinho. Exatamente o que eu comentei lá em Apocalipse, em que a linguagem ora fala vinho, ou falava em vinho, e depois passou a falar, lá no versículo 20, em sangue, muito sangue. E aqui, mesma coisa,
Esse personagem, que entendemos ser Cristo, diz que pisa as uvas, mas quando ele diz o que sai dessas uvas, não é vinho, é sangue. E me manchou o traje todo, ficou todo sujo de vermelho, a veste dele. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Aí é bonito, finalmente uma coisa agradável para ler. Olhei, e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de que não houve quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, ideia de mandar beber vinho. Lá do versículo 10 do capítulo 14, diz que Deus ia dar de beber o vinho daqueles que não iriam seguir o anticristo. Quem bebe vinho fica embriagado. No meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Fala em vinho, fala em sangue. Vinho do furor. A sugestão aqui é que quem pisou as uvas foi o próprio Jesus Cristo. Procurou alguém para ajudá-lo. Quem vem? Apóstolo Paulo, venha me ajudar aqui. Não posso, Senhor. Não tenho a tua santidade. Não sou digno disso. Moisés, venha. Não posso. O próprio profeta Isaías, venha você, venha João Batista, venha Moisés. Não. Venha apóstolo Pedro, venha apóstolo João. Ninguém. Ninguém procurou alguém para ajudá-lo a pisar. Essas uvas maduras para julgamento, que só dava coisa ruim quando pisada, produto. E ele sozinho trouxe a salvação. É uma passagem belíssima sobre a unicidade da salvação do Senhor Jesus Cristo. Pena que não tenho condições de aprofundar. Cada passagem dessa, se fosse aprofundar, ia dar uma mensagem inteira. Mas é curioso como esta ideia do Senhor Jesus Cristo pisando o lagar da ira de Deus e dele próprio, é que isso combina com Apocalipse 19, que nós vamos chegar lá. Mas eu quero adiantar um pouco, porque é muito interessante o fechamento de uma coisa com a outra. Voltando então a Apocalipse 19, quer dizer, voltando ao Apocalipse, indo para o 19, que nós estávamos no 14, versículos 13, que é difícil ler o 13 e não ler o 11, é bonito demais. O 11, vi o céu aberto, é o famoso capítulo da vinda do Senhor Jesus Cristo, o 19, né? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Falando de Cristo, obviamente. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Tudo isso nós vamos ver quando chegarmos lá. Aí vem, dentro do nosso contexto agora, está vestido com um manto tinto, pintado, melado de sangue. Exatamente o que Isaías falou lá 700 e tantos anos antes de Cristo. Exatamente o que João falara no capítulo 14. E está falando ainda, é João comentando ainda. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Alguma dúvida? Vá a João 1. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco impuro. Sai da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações. Lá vem a ideia de novo, de sangue, de morte, de ceifa, de vindima. Para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, falando no milênio, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O que sempre me impressionou em Apocalipse e que me animava quando eu pensava em pregar Apocalipse e me apavorava ao mesmo tempo, como eu já contei para vocês, foi anos eu adiando isso, e quando chegou mais perto eu vi que, entendo que o Espírito Santo não ia me liberar mesmo, ia ter que enfrentar, mas eu me conformava muito, exatamente em coisas assim, ou seja, não tem nada de frustrante aqui. Vai ser frustrante se nós quisermos dizer ou opinar sobre o tempo de cada coisa, sobre o que é cada coisa. O segundo personagem daquela primeira visão de João é Jesus ou não é? Deve ser por isso. Não, não deve ser por aquilo. Mas lá não diz. Então vamos deixar assim. Isso é frustrante, entendo eu, respeito, admiro, agradeço os que fizeram obras enormes e que vão a detalhes e que especulam com respeito, e há muitos, tudo bem, querem ver as sugestões, são opinosos, tudo bem, mas para mim, o ganho de Apocalipse não está em determinar quem é quem, e muitas vezes, Apocalipse 19 é óbvio que tem que determinar que esse aí é o verbo de Deus, não tem dúvida, mas quando tem dúvida e não é claro, deixa, e vamos tirar lições claras. Então, quando se lê Apocalipse 14, como eu fiz agora, terminando no 20, à primeira vista é muito frustrante. Você está lendo algo misterioso, que um anjo sai do santuário, o outro é o anjo do fogo, um manda passar a foice na terra e joga dentro do lagar da cólera de Deus e sai vinho, e Deus manda beber o vinho, e depois é sangue, na altura de 1,5 metro, na altura da cabeça de um cavalo. Não, que não dá para mim não, eu vou logo para outro livro. Não faça isto, porque eu acho que uma criança, não sei, talvez até, mas um adolescente, com certeza, crente, ele vai concluir, só em ler essas coisas aqui, bate, combina, é óbvio que o Senhor Jesus Cristo está pisando essas uvas, é óbvio que o que vai sair disso é algo que causa muita ira a Ele, ao Pai, ao Espírito Santo, ao Deus triuno, é óbvio que vai ter julgamento físico, espiritual, os dois, abundantemente. Quer pensar em sangue? Muito sangue físico. Quer pensar em sofrimento de alma, eternamente no inferno? Pense que vai ter muito. Então, as passagens que nós lemos, quase sem explicar nada, quase sem descer muitos detalhes, a gente percebe pessoalmente que elas combinam pessoalmente. Então, o ser humano, com o mínimo de entendimento, não pode ler uma passagem dessa e dizer a Deus: Senhor, eu não sabia que no fim ia ter um julgamento final, eu não sabia que eu ia ser testado, que eu ia ser pisado, ver o que ia sair de mim, eu não sabia que se fosse coisa não aprovada por Ti, eu ia beber de volta e ia para o inferno, eu não sabia. Sabia, em grande parte você sabia, de uma maneira geral, o jeito da pregação, você sabia, ou você acha que está falando aqui de coisas alegres, agradáveis a Deus, da aprovação de Cristo? Não pode. Então é evidente que a mensagem aqui de Deus é essa: tremam, povos, ao longo dos séculos, até meu filho voltar, tremam os que respeitam, no mínimo em minha palavra,
que levam a sério, que vão pesquisar, vejam aí, que é horripilante o que está escrito aí. 300 quilômetros de sangue com 1 metro de altura, é metafórico, tudo bem, mas é coisa muito pesada, seja metafórico ou não. E às vezes dizer que é metafórico é uma desculpa para muitos dizer assim, não ligue não. Quase sinônimo para muitos, não ligue não, isso aqui não quer dizer muita coisa não. Por quê? Porque é metafórico. Eu estou morrendo de sede. Não, ele está morrendo não. Não quer dizer coisa não, ligue não. Está com muita sede esse camarada aqui. O seu filho acabou de dizer que está morrendo de sede. Você disse, não ligue, porque é metafórico. Ele está morrendo, tu viu ele morrendo? Não está morrendo de cor nenhuma. Mas ele passou uma mensagem. Está com muita sede ou fome. Então, os que não são crentes, que ouvem uma pregação dessa, se eles fossem para casa apavorados, e não conseguissem dormir de noite, preocupados com o tamanho do que está escrito aqui, e dizendo, eu não quero enfrentar isso nunca, eu não quero ser pisado pelos pés do Senhor Jesus Cristo com ira. Não, quando fala em Cristo, Ele na cruz, coitadinho, com as mãos abertas, todo crivado lá, especialmente na casa de muitos, ou no carro de algum balançando lá uma imagem numa cruz, ou na parede, ou coisa assim, aquela coisa de Jesus, meu filho, e tal, uma coisa meio etérea, irresponsavelmente etérea, vaga, sem consistência. Isso é Jesus Cristo? Nunca. Jesus Cristo é apavorante para quem não o tem como Salvador, para quem não usa, não usou o sangue dele para cobrir o seu, para pagar os seus pecados e cobrir sua alma, a justiça dele. Apavorante para os que vão pegar o selo na mão ou na testa. Apavorante, vai beber o vinho da ira de Deus, seja lá o que for, isso é muito amargo e ruim. É uma pena que a humanidade, de uma maneira geral, olha isso aqui e diz, não, muito metafórico, muito complicado, muito esquisito, e muitos crentes, inclusive, não se animam nem a ler, porque não entendem, é muito sanguinário e tal. Eu quero terminar. Não sabemos por que fala fora da cidade, Jerusalém, deve ser Jerusalém. Eu quero só dizer que a tribulação vai ser a época da última gota, quando Deus se vingará de maneira física violenta, violentíssima contra a humanidade rebelde. E esse julgamento físico será apenas o início, o aperitivo de um sofrimento eterno, fruto da condenação de Deus e o destino no lago de fogo eterno. A Bíblia toda aponta para o julgamento final. Aqui tem as passagens, eu não vou ler, vou colocar lá no site, Isaías 13, 24, Romanos 1, e 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 9, são passagens excelentes para mostrarem como o diapasão da Bíblia, ele é afinado com ele próprio e ele aponta coerentemente para o mesmo ponto. E no contexto aqui, julgamento de Deus. Eu não sei descrever, nem João não conseguiu descrever, inspirado pelo Espírito Santo, e não tem pregador que consiga descrever, não é nem descrever, é entender o tamanho do sofrimento de quem não adora o Cordeiro de Deus, quem segue ao diabo, segue a filosofia pagã deste mundo, mundana, idólatra, materialista, criminosa, assassina, desonesta. Não dá para descrever tanto sofrimento que vai haver para os que não têm Cristo na sua própria vida. Quanto a nós que já temos, só nos resta quedarmos
agradecidos, adoradores e pasmos diante de tanta misericórdia, tanta maravilha que está prometida a nós e que já está sendo derramada sobre nós hoje. A gente percebe menos do que vamos perceber lá, obviamente, porque ainda convivemos com o pecado aqui, ainda somos muito atrapalhados pelas coisas do mundo, mas já dá para o crente viver em uma grande parte da sua vida aqui, se deliciando com as coisas do alto e entre elas vibrando porque escapou de tanto julgamento. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo opere como Ele quiser. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.